Bom, vamos lá. Essa live não é uma live agenda planejada, né? É uma live meio espontânea. A gente organizou ela em função, obviamente, dos eventos de ontem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vão chegando aí. Daqui a pouquinho eu já chamo o Dr. Marcelo, ele já está nos esperando. Oi, Lise, prazer ver você aqui. Bom, a gente organizou essa live no corre, da melhor forma possível e estamos aqui hoje à noite para discutir um tópico super importante, ou vários tópicos entrelaçados super importantes, mas que vieram forte ontem, né, com a decisão do Supremo de considerar o rol da ANS taxativo. Então, eu vou trazer aqui, dentro da minha filosofia, né, que todo mundo que me conhece já sabe, cada macaco no teu galho, eu vou trazer aqui alguém que eu considero super competente para discutir tudo isso, pessoa altamente capaz. Espera só um minutinho aqui. Que é o professor Marcelo Vale, tá? Eu já vou apresentar um pouquinho aí do currículo dele. E eu, como eu vou adotar uma linha parecida com a live que eu faço mensalmente, que chama Meca Entre Amigos, que é uma live que eu coloco algumas questões, e nessa em particular eu coloquei menos questões, porque eu vou dividir ela em duas partes. Numa primeira parte eu vou conduzir um pouco a conversa com o professor Marcelo, colocando algumas perguntas para ele sobre o tópico. E numa segunda parte da live, eu vou tentar responder algumas das perguntas que vocês possam ter. Eu sei que esse é um tópico que pegou no coração aí de muita gente, né? Muitas famílias, também muitas pessoas que trabalham no campo, né, do autismo. E eu vou colocar aqui... Desculpa, só uma coisinha me atrapalhou ali. E aí a gente vai explorar bastante esse assunto, então vou tentar não prestar atenção nas perguntas enquanto a gente fala, mas eu vou ter gente me mandando elas pelo WhatsApp para a gente poder discutir algumas dessas questões no final, tá bom? O Marcelo é um cara, além de ser um grande advogado, é um grande amigo, já conheço ele há vários anos, né? Ele é advogado, ele é docente, atuante em direito empresarial, humano, direito das pessoas com deficiência. Vocês devem acompanhar, vocês que já seguem o Dr. Marcelo, ele tem uma legião de seguidores, conhecem bem a postura ativista mesmo que ele tem nisso daí, né? Então, ele tem especialização lato sensu em direito público, especialização lato sensu em direito constitucional, mestre em direito pela PUC São Paulo, doutor em filosofia do direito pela Universidade de Buenos Aires, doutor em direitos humanos pela FADISP, pós-doutor em direito pela Universidade de Messina na Itália, pós-doutorando em direito pela Universidade de Salamanca na Espanha. Então é um cara que tem um currículo aí de bastante respeito. Além disso, ele tem uma atuação, como eu falei, bastante importante no nosso campo, no nosso meio. Muita gente conhece o Dr. Marcelo pelo trabalho que ele já fez aí por várias famílias e já está nessa batalha já há bastante tempo. Então vamos aí. Eu vou ver se... Marcelo, se você puder tentar entrar aí, eu te chamo para entrar. E aí a gente já começa com as nossas perguntas. Eu acho que agora eu sempre passo vergonha nessa hora aqui de pegar a pessoa para fazer ela entrar. Agora tá começando uma chuva aqui. Vamos torcer para não estragar minha internet, tá? Já tô avisando que tem uma chuva. Mas de qualquer jeito eu tenho 3G, então se eu cair... O Marcelo poderia pedir para entrar, né? Aceitou. Vou aceitar ele aqui.
Fala, professor, tudo bem? Como é que vai, Meca? Tudo bem? Tudo. Putz, Marcelo, não tenho como te agradecer, tá, por estar aqui, por ter conseguido achar espaço na sua agenda, que eu sei que normalmente já é lotada, mas que eu acho que nas últimas 48 horas deve ter enlouquecido, né? Exatamente, Meca. Mas Imagina. eu que tenho que agradecê-la pela oportunidade, até porque o momento ele é um pouquinho complexo e como você é uma referência em âmbito mundial, né? É importante que você também apresente e dê um respaldo a todo esse público que é tão vulnerável e que parece que ficou mais vulnerável ainda com a decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça. Mas muito obrigado, eu estou à disposição aqui de todos e tentarei explicar tudo de uma forma mais sem a linguagem jurídica, sem a juridiquês que nós temos, e também colocarei as interpretações que eu tenho a respeito. Tá ótimo. Marcelo, então vamos começar do básico, tá? Eu venho acompanhando essa questão da ANS por um tempo, óbvio, né? E você também, mas tem bastante gente que é novo nisso, que meio que caiu, que nem sabia que isso estava acontecendo, e aí falou, nossa, então isso afeta a minha vida. Então começa explicando aí para o pessoal que está assistindo o que aconteceu ontem e o processo que levou a ontem. Perfeito, vamos lá. Ontem foi uma ação que chegou no Superior Tribunal de Justiça e essa ação ela discutia a respeito do atendimento de uma pessoa que tinha esquizofrenia e estavam discutindo sobre o custeio do tratamento que não estava contido no rol da ANS. E aí houve uma discussão, essa discussão em si, ela acabou se transformando nessa dualidade entre rol taxativo e exemplificativo, sendo que esse rol é um limitador, tá? É um limitador no sentido de que os planos de saúde têm a obrigação de cumprir com todas as ofertas que ali se encontram no rol, todas as técnicas que ali se encontram no rol. E ontem houve essa discussão no seguinte sentido: se esse rol ele é taxativo, ou seja, o convênio ele só pode disponibilizar aquilo que se encontra nessa relação, ou se ele é um mínimo, ou é um exemplo de situação em que o convênio aí ele pode ser obrigado a outras técnicas que ali não se encontram. A decisão de ontem, tá, é importante. A decisão de ontem, ela não falou que o rol ele é absolutamente taxativo. A decisão que foi proferida ontem, ela disse que o rol, ele, em regra, deixa bem claro isso, em regra é taxativo, mas admite exceções. E a decisão, ela apresentou parâmetros para que devem ser seguidos e que aí fazem com que o convênio, ou em âmbito extrajudicial ou em âmbito judicial, tenha que atender a essa tecnologia que não esteja inserida lá no rol. Então, eu observo e nós estamos diante de uma situação de interpretação e nós temos várias problemáticas no seguinte sentido. A decisão de ontem é uma decisão que não é vinculativa e também não tem efeito, o que nós falamos do direito, efeito erga omnes. O que significa? É uma decisão só para aquelas partes que estão envolvidas naquela ação que foi julgada ontem. Mas alguns aqui devem estar se perguntando, Marcelo, mas espera um pouquinho. Mas isso não vai respingar nas outras ações? Em regra, isso não se respinga nas outras ações. A única coisa é que é uma jurisprudência que não é favorável a essas matérias que estão sendo discutidas. Só que nós temos um caminho que faz com que a gente tenha uma esperança.
Se nós não tivéssemos esse caminho que foi apresentado, aí a preocupação deveria ser super absoluta. Super absoluta. Muitos aqui devem estar, né, atentos também, no sentido de que, olha, espera um pouquinho, antes o plano de saúde ele era obrigado a atender a ciência aba, agora não é mais obrigado a atender a ciência aba. Como que nós vamos praticar isso? Tá? Acho que nós vamos chegar nesta discussão especificamente, né, Meca? Mas eu já digo, a decisão de ontem foi ruim? Foi. Mas não afeta os processos que estão em trâmite, salvo se o convênio médico pedir a revogação de uma decisão naquele processo que você tem contra o plano de saúde. Os juízes eles não revogarão decisão assim a qualquer tempo. Os juízes eles não estão vinculados a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os juízes de primeira instância e dos tribunais de justiça do Estado não estão vinculados. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: essa decisão do Superior Tribunal de Justiça ontem, ela foi contrária à maioria dos tribunais de justiça dos estados aqui do Brasil. A maioria dos estados se posicionava e o rol era exemplificativo. A decisão do STJ foi contrária a 90% dos nossos tribunais. Ou seja, não vai ser tão simples a revogação das decisões que nós temos nos nossos estados. Não é fácil. Tá? E os juízes eles também têm uma característica. Decisão minha só pode ser cassada por um órgão superior e devidamente fundamentado. Existe um orgulho por trás também aí. Tá? O que pode ocorrer é dificultar para aqueles que pretendam uma tecnologia que não esteja no rol e que o convênio, o plano de saúde, ele diga não. Mas nós temos o caminho. A receita do bolo está traçada na decisão que foi feita ontem. É ter habilidade para seguir com essa receita. Esse é o grande segredo para que a gente possa ter sucesso, ou em âmbito administrativo, ou em âmbito judicial, para essa discussão. Como é que você está sem som? Eu desliguei o som porque estava interferindo. Então, na verdade, o que você falou aí é que o pessoal que já está com uma liminar, por exemplo, já está com a cobertura, eles não precisam se assustar porque ela não vai ser automaticamente revertida. Teria que haver uma ação judicial para isso acontecer. Há necessidade de um pedido expresso por parte do convênio médico, no sentido de revogação de uma liminar, ou no sentido de que um recurso seja provido e seja afastada essa decisão. Não é tão simples, né? Tá? Não é tão simples essa revogação. Porque se o juiz concedeu uma liminar, ou se o juiz deu uma sentença favorável, ele fundamentou também. E nós temos base para tanto. Tá? Base para tanto. Né? Então, qualquer decisão para ser revogada tem que ser também fundamentada. Tá? Então, não é assim da noite para o dia que um juiz vai mudar a sua consciência para tanto. Obviamente que eu tenho que aqui ser muito honesto, obviamente que nós temos o risco. Mas o grande aspecto aqui é quando que o convênio ele indica, ele pede, né, aí, nesse caso, a derrubada de uma liminar, tá? Através dessa jurisprudência ruim, a parte contrária, que é o autor da medida judicial, tá? Ele tem que ficar muito alerta. Então ele vai ter que fundamentar a sua resposta a esse pedido de cassação de uma liminar ou de um recurso, tá? O advogado ele vai ter que levar em consideração essa receita de bolo que aqui foi feita nesta decisão do STJ. Se você me permitir, eu gostaria até de mostrar, né, o que foi determinado nessa decisão. Veja só o que essa decisão ela nos indicou e que, se houver alguma problemática em algum processo, algum colega
né, jurídico, ele tem que aí seguir essa receita. Em que sentido? Vejamos. Vamos lá. Em regra, o plano de saúde, ele, hoje, em regra, ele não é obrigado a arcar com um tratamento não constante no rol do INSS. Tá? Salvo, tá? Se nós atendermos a certos requisitos. Tá? Quais são esses requisitos? Primeiro, não exista dentro do rol, primeiro, não exista um substituto terapêutico ou já estão esgotados todos os procedimentos do rol para aquele atendimento. Então, nós vamos ter que, na resposta, nós vamos ter que falar, olha, não há um substituto terapêutico, não há um procedimento adequado. Esse é o primeiro requisito. Tá? Segundo, tá? Que essa tecnologia seja indicada através de laudo adequado pelo médico ou pelo odontólogo, veja como que é abrangente essa decisão, e esse laudo seja muito bem fundamentado. Se o laudo não for bem fundamentado, nós não temos a devida chance. Tá? Então, o laudo deve ser fundamentado, deve justificar a tecnologia que ali está sendo, a ciência que está sendo ali postulada, tá? E que essa ciência postulada no laudo não tenha sido já objeto de indeferimento pela ANS. Tá? Pela ANS. Daí não temos. Então você tem que. Esses são requisitos que devem ser provados. Que vai aí simplesmente te proteger de uma eventual revogação. Tá? Revogação de uma liminar e assim por diante. Nós temos que comprovar também que essa ciência ela está à luz, né, da medicina baseada em evidências. Tem que se comprovar isso. E como que a gente comprova essa ciência? Bom, como docente sou, eu posso dizer, a gente tem que buscar as revistas especializadas, artigos especializados. Lá nós vamos ter credibilidade para tanto. Então tem que juntar na ação artigos. E nós temos inúmeros artigos nacionais e internacionais para isso. Você pode dizer assim, com inúmeros artigos em revistas americanas dando respaldo à ciência ABA. Tá? Mais um requisito, e aí que é importante dizer, que haja por parte de órgãos técnicos, tanto nacionais ou internacionais de renome, a indicação dessa ciência. Tá? Então, nós vamos dizer aqui, Conitec. O Conitec hoje, ele já indicou a ciência ABA, e aqui eu vou pegar até o relatório a respeito, deixa eu só buscá-lo aqui. Até o relatório, a Conitec, agora há pouco, nesse ano ainda, nesse ano de 2022, já disse, no tocante ao tratamento não medicamentoso às pessoas autistas, e foi um relatório de recomendação, um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, número 716, de fevereiro de 2022. E ele foi aprovado, tá? Ele foi aprovado de forma expressa, estou pegando aqui a aprovação, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, através de uma portaria de abril de 2022. Então nós temos um documento importantíssimo nas mãos. Importantíssimo nas mãos. Além disso, com certeza eu tenho colegas que aqui estão nos assistindo. Nós temos também um órgão, que é um órgão de consulta, que é um órgão chamado Natjus, que é dentro da Justiça. Esse Natjus, ele expede laudos, relatórios, opinando sobre a ciência que não está no rol, e se ela é eficaz ou se não é eficaz para tanto. E nós temos inúmeras manifestações a favor, e aqui eu vou bater, né, da ciência ABA. Inúmeras. Eu posso, sério, muitas e muitas e muitas a favor. Muitas. Até de ciência Denver, até sala de integração sensorial, e inúmeros. Então nós temos que
buscar essa documentação para nos reservar. O jurista tem que buscar. Se não achar, vai trazer risco para o seu cliente, para o seu paciente. Tá? Isso tem que ser muito bem falado, muito bem dito. Eu não estou aqui tentando trazer aos colegas, você tem que seguir essa lição. Não. Eu estou tentando passar a todos aqui para que a gente tenha um fortalecimento e para que a gente possa combater o que foi feito pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque hoje, qual é o sentimento dos planos de saúde? Vencemos. Não é assim que nós pensamos. Não é assim como eu penso. Tá? É uma situação que não há um vencedor absoluto. Nós temos um caminho na paralela a respeito. Tá? E aí a gente tem que comprovar tudo isso na ação que já está em trâmite, para evitar um cancelamento. Ok? Para as ações que serão propostas, ou para você, aí nesse caso, você obter, né, aí um atendimento pelo plano de saúde, ou um reembolso pelo plano de saúde, aquelas notas, né, você tem que comprovar ou que aquela ciência está no rol, ou que essa ciência, mesmo não estando no rol, você fez a lição de casa. Olha, ela está com todos esses requisitos que o Superior Tribunal de Justiça, tá, exigiu que tivesse. Marcelo, posso te fazer uma pergunta rápida que não estava aqui no meu script, Claro, mas que por isso favor. me levantou? Eu posso argumentar, portanto, que não é verdade que a ciência ABA não está no rol, uma vez que a psicologia está no rol e a psicologia comportamental abraça isso que chama ABA, que na verdade não é nada, né? Porque isso é uma sigla de um termo em inglês que aqui no Brasil, fazendo uma tradução e adaptação adequada, viraria psicologia comportamental, já que a gente não tem análise do comportamento aplicada tal e qual. Eu posso falar, olha, amigo, desculpa, você só traduz, você só colocou o termo errado aí, na língua errada, porque na língua certa ele está no rol. Olha, obrigado pela pergunta, porque desde 2018 eu tenho esse entendimento de que a psicoterapia na ciência ABA já se encontra contemplada no rol da ANS. Muitas pessoas podem falar, mas como assim? Os planos sempre recusam, porque eles interpretam de uma outra forma. E aqui eu vou provar documentalmente a respeito. Tá? Vamos lá, deixa eu só pegar esse documento é importantíssimo para nós. Isso é um documento de outubro de 2017, da própria Agência Nacional de Saúde, e é uma nota técnica 196 de 2017, que foi uma revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde de 2018. E foi em 2 de outubro de 2017, ele foi publicado. O que significa esse documento? São propostas que foram feitas para a ANS e que essas técnicas que foram propostas sejam inseridas no rol. Isso em 2018, hein, Mer? E aí, como eu sou rato de biblioteca, né? Então, eu gosto de pesquisar tintim por tintim, e aí vai, né? Deixa eu só pegar aqui a página para que a gente possa conversar. Existe 147. Exato. Nesse documento, houve uma consulta e uma postulação no seguinte sentido. Se era possível se inserir, né, a síntese que foi, era possível se inserir vou entre aspas, tá? Vou exatamente dizer como é que foi a proposta. Psicoterapias no método ABA. Qual foi a manifestação da ANS? O status. Não acatar.
E qual foi a justificativa da ANS? Olha a justificativa, entre aspas. A psicoterapia no método ABA está contemplada na sessão de psicoterapia. Ou seja, a interpretação que nós temos de dar é no seguinte sentido, peraí. Se ele aqui recusou a inclusão da ciência ABA e respondeu nesse sentido, é porque já se encontra na psicoterapia um método. Então, desde 2018, eu me manifesto a respeito. Assim, e esse documento aqui, ele é base importante para nós, tá? E que faz com que a gente tenha sucesso tanto extrajudicialmente como judicialmente. Então, o seu posicionamento é o meu posicionamento, mas não é o posicionamento de muitos que aqui se encontram nos assistindo. E principalmente dos planos de saúde, porque eles visam lucro, né? E isso não é barato. A partir do momento que eles visam lucro, eles negarão. E se não tem um combate adequado por parte da sociedade ou por parte dos estudiosos, obviamente que aquilo que eles estiverem falando vai se tornar uma verdade, vai se transformar em uma verdade. É uma mentira que se transforma em uma verdade. Então esse é o meu posicionamento, essa é a minha interpretação, tá? Que já se encontra incluso. Mas, né, tudo gira em torno de uma interpretação. Né? A sua interpretação é a mesma que a minha. Tá, deixa eu só então aí complementar uma coisinha, tá, Marcelo? Eu vejo no Brasil a história da nossa ciência, da análise do comportamento, ela tem duas vertentes, tá? Uma vertente acadêmica que começou nos anos 60 e que é extremamente bem estabelecida, forte, robusta, com analistas do comportamento topo de linha, analistas do comportamento, Behavior Analysts, o BA do ABA, né? De enorme reputação. E uma segunda vertente que veio nos anos 90, já com esse apelido de ABA, mais tarde, né, começo desse século, com esse apelido de ABA, mas elas são a mesma coisa, entendeu? É que a questão é que a análise do comportamento, nos anos 60, ela acabou fundamentando o estabelecimento da psicologia como profissão. A psicologia deve à análise do comportamento sua existência. Então, é importante que a gente tenha claro esse histórico. A análise do comportamento é a psicologia no Brasil em sua história. Entendeu? Então é um absurdo a gente pensar que se a psicologia está no rol, a análise do comportamento não está no rol. Ela está no rol. Não tem como tecnicamente argumentar isso, entendeu? O termo em inglês mas isso vai ter implicações, porque hoje em dia a prática estava se espalhando para além da psicologia. Isso eu acho que talvez vai dar um susto aí na galera, mas é alguma coisa que talvez coloque a gente para andar para frente no futuro, né? Eu tenho que interpretar de uma forma muito jurídica da coisa. Então eu estou me pautando, obviamente, em documentações, porque o juiz também vai se pautar. Mas se nós levarmos em consideração o seu posicionamento técnico-científico, aí com certeza a gente tem possibilidade de enormes discussões daqui para frente. O único problema é que o plano de saúde ele não pensa desta forma. O plano de saúde ele sempre vai buscar um problema, um entrave para tanto. Mas eu levo em consideração a documentação nesse sentido que nós falamos. Então, é que se você for procurar outras pessoas que vão falar exatamente o que eu te falei, você vai achar uma fila de pessoas que estão ocupando cadeiras altas na produção de conhecimento. Então, não é uma tese difícil de defender, que eu não sou autora dessa ideia, né? Então, assim, isso é o que é, isso é fato. Então, eu acho fácil até de derrubar uma suposição diferente.
quase que me dá a impressão, Marcelo, não sei se você compartilha comigo essa opinião, mas que essa decisão acaba aumentando o potencial de litígio, né? Vai ter mais briga jurídica do que já está tendo, né? Porque abriu novos caminhos, né, para todos. Isso já foi falado inúmeras vezes. Nesses 2 dias eu ouvi muito, né, a respeito. E o que acontece, né? Tudo vai depender também, Meca, do posicionamento prático dos convênios. Eu não sei se os convênios eles terão essa coragem tão grande de começar a negar assim absolutamente tudo que vier que não se encontra no rol, até porque eles têm que ter um cuidado. Todas as empresas em âmbito nacional, elas também têm que seguir certos princípios. Então, um dos princípios é a função social empresarial, principalmente para um prestador de serviço de saúde, tá? Então, por trás disso, se houver um mínimo de humanização nesse pensamento, haverá uma responsabilidade para uma análise mais adequada. Então, nós vamos ter que observar nesses próximos, né, capítulos agora como que eles se posicionarão. Tá? A judicialização ela já era grande, já era muito grande. Pode ser que aumente efetivamente. Tá? Mas daí nós vamos comprovar que o Superior Tribunal de Justiça, ele criou, além de um problema para a sociedade, criou também um problema ao acesso à justiça, porque não são todos que têm a possibilidade, a capacidade financeira para esse acesso. E aí isso vai ser discutido com certeza no futuro daí. Tá, Marcelo, desculpa, eu vou fugir um pouco aqui do meu script, mas eu tô com uma outra pergunta na cabeça. Então, um tempo atrás, eu queria escrever na nota fiscal, na literal da nota, serviços de psicologia comportamental, tá? Aí os convênios vinham e falavam, não, tem que ser a aba, tem que ser a aba. Aí escreve a aba na nota fiscal, que até me dava coceira de fazer isso. Agora, eu posso voltar a escrever psicologia comportamental na minha nota e eles vão ter que pagar minha nota, é isso? Meca, essa é uma situação prática que nós vamos ter que observar caso a caso, tá? Porque se eles levarem a decisão do STJ de forma fria e específica, pode ser que eles não reembolsem com nenhuma dessas denominações, tá? Mas pode ser que a gente tenha que mudar até essa nota, né? Falando que é uma psicoterapia, ponto, sem a ciência aba. Tudo agora é tentativa e acerto, tentativa e erro, infelizmente, porque a gente tem dentro do direito uma outra ciência, chama ciência a hermenêutica jurídica, é a ciência da interpretação jurídica. E isso será feito pelos juristas. E, obviamente, que a interpretação do jurista que defende o plano de saúde é diferente da nossa, que é humanizada, que leva em consideração os direitos humanos. Então, o aspecto de funcionamento empresarial de expedição de notas só vendo na prática. Só que eu digo o seguinte, se aquele convênio que vinha pagando aquela nota que já incluía, é porque ele lá já confessou e já admitiu que aquilo ele deve pagar. E se ele deixar de pagar, ele já tem no passado uma história que vai lhe acarretar um prejuízo, e eu estou falando um prejuízo
em âmbito judicial. Porque numa ação, o juiz vai dizer o seguinte: meu amigo, você estava reembolsando até agora com essa denominação e daqui para frente não, sendo que essa decisão aqui do STJ não tem efeito erga omnes, não tem efeito para todos. O que você pretende? Tá, mais uma perguntinha fora do script. Eu até estava vendo uma pessoa aqui que postou uma história triste de uma paciente que, em decorrência da autolesão, ela descolou a retina e está cega, né? Se você consegue, a gente está falando de um país inteiro, né? Então, bastante gente. Existe a chance de alguém perder o serviço, né? Perder a cobertura. Existe a chance de alguém se machucar ou ter alguma consequência grave na ausência de tratamento. Existe essa chance, né? Ainda mais num país grande, cheio de gente. Existe também a chance, então, de você ter base para outros processos aí, né, de responsabilidade, não? Sim, nós temos um Instituto da Responsabilidade Civil que ele é muito abrangente. A partir do momento que a pessoa se torna, né, uma prejudicada, tanto em âmbito físico, como em âmbito moral, ela tem como buscar a reparação desse dano. Então, se nós estivermos falando, olha, foi negada uma terapia para a pessoa tal, e em razão da negativa dessa terapia, essa pessoa ela teve uma certa consequência, como no caso dessa moça, que teve o problema de perda de visão, quem é que gerou isso? Né? Quem gerou isso foi o não atendimento pelo plano. Tá? E aí a gente tem condição de buscar uma indenização para tanto. E aí se discute dentro do direito se a responsabilidade depende ou independe de culpa, até porque nós aplicamos aqui para esse tipo de medida judicial o Código de Defesa do Consumidor, e lá se fala que a responsabilidade é objetiva independentemente de culpa, que é a negligência, imprudência e imperícia. Me dá até vontade de estudar direito para fazer um troco a mais com isso daí, viu? Porque eu vou te falar. Infelizmente, vamos dizer assim, a sociedade brasileira, ela pouco se utiliza do poder judiciário para a busca dos seus direitos. Uhum. Nós estamos falando de 5% no máximo da população buscando os seus direitos. Muitas delas têm o devido conhecimento, mas não têm o acesso à justiça. Ou porque a Defensoria Pública não tem suporte para tanto, até porque é um órgão com membros competentíssimos, tá? Ou porque não tem a capacidade financeira para pagar um advogado para tanto. Tá? Mas, se nesse país aqui nós buscássemos as indenizações decorrentes de cada um dos atos praticados, tanto de âmbito empresarial, privado, como de âmbito público, nós seríamos um país melhor, porque todos sentiriam no bolso. E antes de fazer, iriam pensar naquilo que teve de condenação em razão de uma indenização. Então, eu acho que isso é importante, Marcelo, da gente ter em mente, porque por mais que os convênios, os seguros de saúde, as empresas sejam agressivas do ponto de vista de lucro e etc e tal, e elas podem até ser irresponsáveis, mas eu acho que elas não são burras, no sentido de que tem certos riscos que elas não é possível que elas vão querer correr, entendeu? Porque eu acho que isso que você está falando, de que as pessoas não têm acesso à justiça, eu vejo cada vez mais sendo modificado, sabe? Eu vejo cada vez mais pessoas simples indo atrás dos seus direitos. Então, eu acho que é um risco muito grande também, até, assim, a liability, né, do convênio, de tirar o serviço. Eu estou acompanhando um caso no Nordeste que o convênio mudou, né, o serviço de um lugar, de um jovem, de um lugar para outro. E esse outro lugar, obviamente, não vai dar conta, é um menino bem grave.
Então eu olho e falo assim, putz, quem que vai perceber que isso vai gerar um problema que pode até virar jurídico em algum momento? Então eu tenho a esperança que eles não sejam burros, só cruéis mesmo, esses convênios. Marcelo, a gente está com uma pilha de perguntas, então eu queria passar para a segunda parte, Tá bom. tá, da nossa conversa. Eu tenho que, de cara, falar que eu não vou conseguir dar conta, mas tem bastante pergunta do pessoal. Eu vou ler para você algumas, tá? Uhum. Nossa Senhora. Então, a quem tem laudo hoje em dia, que o laudo especifica a aba, quem que acabou de pegar a saída do médico agora e está com laudo de aba, deveria pedir uma troca desse laudo ou deixa o laudo assim? Se for um laudo simples, tá? Eu acho que esse laudo ele tem que ser complementado. Laudo simples é laudo na visão tanto do Poder Judiciário como do outro lado pelo convênio, de que aquele laudo não tem lastro, não tem justificativa. Então, quanto mais o laudo for fundamentado, melhor. Quanto mais o laudo indicar que aquela ciência está devidamente amparada pela evidência científica, melhor. Quanto mais o laudo indicar que aquilo que está pode estar lá sendo dito que a Conitec aprova, pode estar dentro do rol, que indique. Obviamente que isso para os médicos será um serviço a mais, mas os médicos aí eles terão que pensar também de que esse laudo ele pode ajudar, né, aquela família, ajudar aquela pessoa a preservar sua vida. Então o laudo ele vai ter que ser muito mais bem fundamentado, muito mais bem fundamentado. E se tiver a possibilidade de adentrar e apresentar que nas agências de saúde externas aquela ciência é comprovada, melhor ainda. Melhor ainda. Importante eu dizer também aqui, Meca, veja só, na decisão do STJ, desculpa, eu vou entrar para essa área porque eu falei sobre agências reguladoras estrangeiras. Você sabe muito bem que em território americano, a agência de saúde americana, ela obriga os planos de saúde a atender as pessoas autistas. Nos 50 estados americanos, nós temos leis estaduais obrigando a essa cobertura e a cobertura com a ciência necessária. Tá? Então, isso, obviamente, eu não estou pedindo para o médico indicar isso. Não é nada disso. Eu só estou mostrando que nós temos meios de fortalecer a documentação. Se os planos hoje eles estão fortalecidos no sentido desta decisão judicial, agora então nós temos que nos fortalecer com a documentação adequada para novas medidas judiciais, para novos pedidos junto ao convênio de forma administrativa, para os nossos recursos e assim por diante. Tá? Eu acho que isso serve, a decisão de ontem serve de munição, vamos dizer bem claro, munição para que a guerra continue e a gente continue a enfrentar os planos. Porque nos Estados Unidos ocorreu isso na década de 90. Tá? Eu fui estudar isso, eu fui para os Estados Unidos estudar esse fenômeno. Tá? E isso foi crescendo estado por estado. Foi muito difícil para chegarmos a isso. Mas se não fosse a participação da sociedade, se não fosse também o número enorme de ações que os planos tiveram, eles não iriam ter vencido. A sociedade americana não iria ter vencido. Então, eu não estou aqui falando que nós devemos entrar com medida judicial. Não é isso. Eu acho que a gente tem que lutar com as armas que foram aí colocadas à nossa disposição. Vamos seguir aquela receita de bolo que o STJ nos deu. E vamos seguir e utilizar dessa forma. Porque, poxa,
Se lá eles conseguiram há muitos e muitos anos atrás, começou em Massachusetts, né, essa discussão e assim por diante sobre acesso à ciência A, aqui também nós vamos conseguir. Né? Isso tem que ser muito bem falado e nós temos que usar também desta lição americana aqui. Trazer essa lição para cá. O direito à saúde às pessoas autistas em território americano tem que ser trazido para o Brasil para que todos saibam que ocorreu isso há anos atrás, o que está ocorrendo hoje aqui no Brasil. Eu vou até comentar essa parte aí dos Estados Unidos, porque eu justamente conheci muito bem isso, sabe, Marcelo? Eu morava lá nos anos 90, em Massachusetts. E eu me lembro desse litígio todo que aconteceu naquele estado, principalmente, que em final dos anos 90 acabou levando à criação da certificação. O BCBA foi criado nos Estados Unidos como uma certificação nacional em 99 ou 2000. Eu tirei meu BCBA em 2001. E a razão era muito parecida. Era por causa da cobertura também, né? Todo mundo resolveu que prestava serviço. E aí as coisas, como assim, quem a gente paga? A cobertura lá era maior pela educação do que pelo convênio, e hoje em dia ela é dividida, né? Uhum. Tanto a educação quanto a saúde pegam um pedaço da responsabilidade. O CDC, que é o órgão máximo lá, em termos de recomenda o uso de ABA, porque essa é a língua deles, mas talvez eles devessem chamar de análise do comportamento, para ver se causa confusão lá também. E aqui, eu acho que você descreveu bem, mas aqui eu tenho uns colegas médicos falando assim, Meca, pede para ele desenhar o que eu tenho que botar no meu laudo. Mas eu acho que você desenhou, né? Eu acho que você falou, olha, você tem que fundamentar o seu laudo. Né? Não adianta. Exatamente, Meca. Nós não temos, eu eticamente, eu não posso dispor ao operador médico de um modelo, né? Mas eu posso orientá-lo. Eu posso orientá-lo nesse sentido. É o que eu estou tentando mostrar aqui nessa conversa que nós estamos falando. Quanto mais fundamentado o laudo, mais lastro nós teremos para tanto. Se o laudo for um laudo simplório, as chances são muito pequenas para tanto. Então, os médicos hoje têm um serviço a mais. É um serviço de pesquisa e também é um serviço de redação. Mas, com certeza, isso servirá, né, de base. Sendo que nós temos outros meios também, né, Meca? Nós temos o laudo médico, mas nós também temos as nossas avaliações técnicas, né, as suas avaliações técnicas. Então, isso serve de base também para que a gente sustente, né, essa necessidade. Então, a gente tem que se reservar de documentação adequada para que a gente busque essa situação de forma extrajudicial ou judicial. Nós temos que entrar com as armas que nós temos. Essa é a realidade. Marcelo, várias perguntas aqui tocam no mesmo tópico, que é as clínicas conveniadas. Quem tem serviços, quem tem atendimento hoje em dia com clínicas conveniadas, podem perder esse atendimento? Parte A da pergunta. E a parte B, essas clínicas tenderão a perder esses convênios? Vamos lá. Partirmos pela primeira parte. Esclarecendo, a decisão que nós tivemos ontem do Superior Tribunal de Justiça não é uma decisão de efeito erga omnes. É um parâmetro e é uma jurisprudência desfavorável. Tá? Obviamente, como antes dessa decisão, já havia risco
E muitas clínicas conveniadas foram descredenciadas. Isso a gente viu e vê constantemente, porque o convênio ele vai sempre observar a questão pecuniária da coisa. Pecuniária da coisa. Eu entendo que essas clínicas, elas continuarão a prestar o devido serviço. Continuarão. Ocorre que pode ser que haja, por parte do convênio, uma pressão na diminuição do pagamento, né, dos honorários dessas clínicas. Não sabemos, nós saberemos isso daqui para frente, só na prática. Se os convênios praticarem isso, além de estarem seguindo um posicionamento que não é o correto, é uma atitude imoral. É uma atitude imoral. Simplesmente ela estará descumprindo com a sua qualidade de fornecedora de serviços. Tá? E aí a gente tem condição de buscar, né, junto ao judiciário. A outra pergunta, desculpa, Meca, era no sentido de... Tá sem som, desculpa. Não, você acabou cobrindo, Marcelo. Eu tinha perguntado, a pessoa pode perder, o indivíduo pode perder a cobertura, mas também se as clínicas poderiam ser descredenciadas. Acho que você cobriu bem essas duas partes. E Meca, é importante também eu dizer o seguinte, nós só estamos falando de ações individuais, só estamos falando de ações... Gente, nós temos órgãos que representam a sociedade, que podem, aí nesse caso, que havendo situações de âmbito coletivo, esses órgãos podem defender essa coletividade. Então, o Ministério Público pode defender essa coletividade. A Defensoria Pública pode defender essa coletividade. Uma associação devidamente constituída com o objetivo de proteção, né, daquela camada de sociedade, através da lei de ação civil pública, pode entrar com uma ação civil pública para defender essa sociedade, essa coletividade, gente. Então, nós temos muitos meios de buscar, tá? Então, a decisão de ontem mostrou exatamente um caminho que nós devemos percorrer a partir de agora. Mas mostrou também que não dá para confiarmos plenamente no judiciário que nós temos. Então a luta ela tem que ser no sentido de que, olha, se não está no rol, vamos buscar que esteja. E aí tem uma legislação que fala, né, no sentido, olha, vamos lá, eu vou pegar até a legislação aqui, para que a gente possa... Existe uma legislação, que é a Lei 14.307 de 2022, que fala sobre o processo de atualização das coberturas do âmbito da saúde suplementar. Tá? Essa lei é importantíssima, porque dá oportunidade de propostas de inclusão de novas tecnologias nesse rol da ANS. E aí a ANS ela tem a obrigação de se manifestar sobre esse pedido. E esse pedido, obviamente, ele tem que ser feito fundamentado. Veja que eu estou batendo na tecla aqui direto. Fundamentado, comprovado, utilizar também de documentação estrangeira, com tradução juramentada, para que a agência, a Agência Nacional de Saúde, ela seja pressionada e não consiga sair desse pedido. É o raciocínio de provas e fechar todo o circuito de justificativa de uma negativa. Tá. Entendi aí que existe a possibilidade de uma ação civil pública, né? Você considera viável... Eu vou citar uma história que eu achava engraçada do ponto de vista da como é que funciona, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas eu me divertia com as propagandas dos escritórios de advocacia. E tinha um em particular que fazia sempre propaganda de efeitos colaterais de remédio. Assim,
você tomou o remédio X e nasceu pelo no seu olho? Ligue aqui que nós vamos ressarcir pelo seu prejuízo. Isso é possível no Brasil? Aí você está falando de danos físicos, morais, qualquer coisa assim, mas eles entravam muito com essas. Teve até uma época que eu ganhei algum dinheiro de volta por causa de uma bateria de um telefone da Apple. E que eu nem sabia que eu tinha entrado nessa ação, entendeu? Existe essa possibilidade de um advogado particular reunir um número grande de pessoas e alegar danos? É possível, daí nós estamos falando de uma ação coletiva, mas com pessoas identificadas. É possível, sim. Tá? Mas o correto é você se utilizar do órgão representativo. Quem é o órgão representativo? É o Ministério Público. A gente não quer saber do correto, a gente quer saber do, né, vamos brigar, então junta bastante. Meca, é possível, sim, mas nós vamos ter que, quando é uma ordem coletiva, é muito difícil você daí verificar a extensão do dano. Isso pode até prejudicar a reparação do dano individual. Tá? Então, eu prefiro sempre tratar casos com uma característica, casos personalíssimos, porque cada caso tem um fato por trás, uma consequência e uma futura consequência. Se nós analisarmos como se esse caso fosse para todos, o risco de perda é grande. Então, uma ação coletiva, ela tem que ser muito bem estudada. Não é como no território americano, porque lá o sistema jurídico é diferente. Tá? Lá são pouquíssimas legislações e o que se muda são as interpretações dos tribunais. Lá o que se rege é o common law, que é diferente do nosso direito aqui que nós estamos pautados. Que é pautado no direito romano e assim por diante, mas daí é uma questão histórica de direito. Vai ficar chato para todo mundo se eu começar a filosofar aqui. No caso, num exemplo mais concreto, Marcelo, eu poderia falar assim, eu faço uma propaganda na televisão e falo assim, olha, se você perdeu a cobertura do convênio, seu filho teve que sair da escola ou foi expulso da escola, me liga, porque aí é um dano mais concreto. Sim. Sim, a questão de... Vamos lá, vou ampliar a nossa discussão. A questão de recusa de matrícula, a questão de discriminação escolar, a questão de não adaptação de material, a questão de não disponibilização de atendente terapêutica junto à escola, tudo isso está regulado em uma legislação específica, a Lei Brasileira de Inclusão. E lá se fala da devida adaptabilidade para as pessoas com deficiência, para que haja a devida igualdade e que também ocorra, o que nós falamos, né, a igualdade de oportunidade de ter conhecimento necessário. Então aqui, a gente tem condição de buscar perante o judiciário uma situação dessa, sendo que, se nós levarmos a letra seca da Lei Brasileira de Inclusão, essa discriminação que eu acabei de apresentar a vocês, ela é um crime, está no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Então, a gente tem que estudar cada caso a caso, mas nós temos legislação muito forte que nos ampara. Tá? Então, a decisão do STJ de ontem deu um caminho. Nós vamos ter que trilhar esse caminho. Não tem jeito. Não adianta desistirmos. Nós temos que lutar. Essa é o mandamento principal. Tá bom. Para finalizar, Marcelo, que a gente está passando o nosso tempo aqui, só para finalizar, seria... Eu entendi que o rol foi revisto ano passado, correto? 2021. Ele agora... Com que frequência ele é revisto e qual é a nossa chance de incluir no rol uma descrição mais específica do tratamento comportamental, das suas diversas... dos seus diversos protocolos e, enfim. Com essa nova legislação que foi criada, com essa nova Lei 14.307 de 2022, há a possibilidade de nós apresentarmos essa proposta de inclusão de uma nova tecnologia
E aí a ANS ela tem a obrigação de se manifestar, sendo que aí tem uma comissão que será a julgadora quanto a esse pedido, tá? E aí haverá, dependendo do pedido, esse processo de incorporação ele deve ser analisado, dependendo da situação, de forma prioritária em 120 dias e pode ser prorrogável por mais 60 dias. Isso está expresso na legislação, tá? E se não houver essa manifestação por parte da ANS desse pedido de inclusão, né, aí a gente pode automaticamente ter esse pedido já incluso. Existe aqui só um ponto aqui, um colega, acho que um colega aqui falou, olha, já existe uma ADIM no STF sobre essa legislação. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda não foi julgada. Vamos aguardar a respeito e eu me manifestarei em breve se houver algum julgamento a respeito. Marcelo, então eu vou te agradecer pelas colocações e pela participação, presença sempre brilhante sua. Super obrigada, eu acho que acabou ficando uma live bacana. Eu vou deixar gravado, tá? E para o pessoal poder assistir depois. E aí, meu super obrigada de novo, Marcelo. Eu que só tenho que agradecer, tá, pela oportunidade, agradecer a todo o público que aqui nos assistiu, me coloco à total disposição, porque o importante é ajudar toda essa população, tá, para que ela seja ao menos informada daquele mínimo direito que tem nas mãos. E aí ela, mesmo não tendo condições, ela possa exercê-lo de forma pessoal, independentemente de advogado ou não. Tá ok? Mas, novamente, muito obrigado e boa noite a todos. Tá sem som, Meca. Eu desligo por causa da telefonia, da microfonia. Bom, obrigada a todos, obrigada de novo, Marcelo. A live vai ficar gravada e depois a gente sobe no YouTube mais tarde, tá? Mas ela vai ficar disponível para vocês. Tchau, tchau.